Aleluia! Pai Celestial, no poder do nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Como a fraqueza se torna força. Pense em uma situação que você gostaria de mudar, e então, imagine o que o apóstolo Paulo deve ter passado em 2 Coríntios 12. Paulo estava sofrendo e por isso implorou repetidamente a Deus para remover a sua dor. Mas Deus não muda a situação de Paulo. Em vez disso, Deus diz a Paulo que sua graça é suficiente para ele. Charis, a antiga palavra grega para graça, transmitia o favor que Deus mostrou à humanidade quando enviou Jesus à terra por nós. Antes de Jesus, as pessoas não podiam se aproximar de Deus por conta própria. Mas Jesus abriu um caminho para que qualquer um experimentasse a intimidade com Deus. Um relacionamento com Deus não é algo que merecemos. É um dom gratuito que recebemos quando aceitamos que Jesus morreu por nós e ressuscitou dos mortos. Então, quando Deus diz a Paulo que sua graça é suficiente, o que ele está essencialmente dizendo é: eu sou suficiente para você. Deus podia suprir as necessidades de Paulo, porque Deus era tudo o que Paulo precisava, e Deus estava com Paulo. A influência que Paulo teve foi apenas porque Deus escolheu mostrar seu poder através dele. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. 2 Coríntios 4 versos 6 ao 7. ênfase adicionada. Somos todos como vasos de barro simples, e não impressionamos muito. Mas quando submetemos nossas vidas a Deus, nos tornamos recipientes que mostram seu poder. Assim como Paulo, podemos nos gabar de como somos fracos, para que assim Deus receba o crédito por cada grande coisa que nos acontece. Nossas situações podem não mudar, mas nosso clamor muitas vezes muda de: Deus, por favor, remova esse sofrimento, para Deus. Quando eu sofro, me mostre como o Senhor está usando isso para a sua glória, e para o meu bem. Então, o que quer que você esteja enfrentando, saiba que Deus está perto. Ele te vê e te ama. Separe algum tempo hoje, e peça a Deus para que Ele mostre como está te capacitando. Aproxime-se dele, e deixe que Ele o fortaleça. Olá, nós vamos ler um trecho da Palavra de Deus que está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 9. O texto diz: Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Esse trecho da Palavra de Deus é uma resposta do próprio Deus a Paulo. Durante 3 vezes, Paulo clamou, Paulo suplicou a Deus para que o espinho na sua carne fosse tirado. Como a gente aprende com a palavra? Nesse pequeno trecho, nós podemos aprender 3 verdades para a gente aplicar para nossas vidas. A primeira delas, nós podemos falar com Deus. Seja o que você está passando, seja qual o momento da sua vida, você tem acesso a Deus. A segunda verdade é que Deus responde a nossa oração. E nem sempre é como a gente gostaria. A resposta sobre o pedido de Paulo foi que ele não seria atendido. Mas a gente pode aprender ainda uma terceira verdade nesse texto. É que Deus vai nos dar aquilo que a gente precisa, nem sempre o que a gente deseja. É como se, muitas vezes, Deus vai nos dar aquilo que a gente não quer para fazer aquilo que Ele quer nas nossas vidas. Foi isso que Deus mostrou para Paulo. E é isso que Deus está mostrando para a gente. Quando as nossas respostas não forem atendidas da nossa maneira, a gente pode ter a certeza que Deus está fazendo o melhor. Na verdade, o que aconteceu com Paulo é que Deus mostrou para ele que ia dar um superpoder para ele, em confiar plenamente, não na sua força,
mesmo na sua fraqueza, ele pode depositar em Deus a sua confiança. E aí sim, o poder de Deus se manifesta através das nossas fraquezas, através da fraqueza de Paulo.